sejam bem-vindos ao Chá da Quiro. E hoje eu tô com uma convidada muito especial nesse quarto episódio, que a gente vai falar de nutrição. Tô aqui com a Clariana Colasso. Tô muito feliz de estar aqui, querida. Prazer enorme, viu? Tô muito feliz por você ter aceito o convite. E para que vocês conheçam um pouquinho a Clara, eu vou ler aqui o currículo. Não, vou resumir porque é muita coisa. A Clara é maravilhosa e tem muitos anos de experiência aí na nutrição, né? Também ministra aulas, cursos, trabalha com consultorias em grandes empresas, ensina sobre alimentação prática, saudável e prazerosa nas redes sociais. E depois a gente vai deixar o arroba dela aqui também. Então, Clary, pra gente começar essa conversa, né? Eu gostaria de entender um pouquinho a sua visão, pensando desde o comecinho da vida, né? A introdução alimentar, esses primeiros meses e anos de vida. O que você observa na prática como os principais erros dos pais na fase da introdução alimentar? Olha, Lídia, eu acho que são muitos medos, muitos anseios e os pais acabam projetando nessa criança uma alimentação perfeita e sadia que muitas vezes eles não tiveram. Então, a introdução alimentar se inicia muito antes da pré-concepção desse casal. Então, primeiro, como que está a relação com os alimentos ingeridos? Está fazendo restrição? Está cometendo alguns exageros? O que está se fazendo? Durante a gestação é fundamental também a gente avaliar essa nutrição do casal. Por que do casal no período da gestação? Porque ele vai se tornar pai também. Então, naturalmente, pais saudáveis, filhos saudáveis. E aí, no momento da introdução alimentar, muitos pais acham que os filhos precisam performar da melhor forma, né? Então, eles saem ou do aleitamento materno exclusivo, ou até o uso de fórmulas e mamadeiras, e acham que vai sentar e comer um belo prato de arroz e feijão. Essa é a expectativa de todos os pais, mas a gente sabe que na realidade não é assim. A criança está conhecendo esse mundo novo também, entre sabores, cores, texturas. Então, é uma fase que precisa ser muito bem trabalhada para não causar sofrimento nem nos pais e nem nas crianças e com pouca expectativa. Certo. E se o pai, a mãe, eles observam alguma preferência, né? Então, por algum alimento, eles precisam continuar insistindo nos outros, né? Para não tornar esse paladar mais seletivo? Como que funciona isso? Qual que é a sua recomendação quanto a isso? Quanto mais variada a alimentação, melhor. Então assim, eles só gostam de batata. Na verdade, muitas vezes eles só têm a oferta de batata dentro de casa. Então por que não colocar mandioca, macarrão, arroz, como outros alimentos do grupo dos energéticos? Então, colocar, ofertar para essa criança, mas de forma nenhuma ficar forçando ela a nada. Então não pode ser... A alimentação não pode se tornar punitiva, né, de forma nenhuma, e nem ter algum tipo de vantagem para essa criança, né? Se você comer, eu vou te deixar ver desenho, eu vou te dar o docinho depois, enfim. Não façam chantagens emocionais com as crianças, porque elas são inteligentes e sabem que não é assim que funciona. E elas vão usar isso para tudo depois, exatamente, né? E principalmente para manipular um pai, a mãe, para fazer comer aquilo, só besteira, exatamente, só porcaria, né? Então tem que ir dosando isso. E também vale lembrar, Lídia, que a criança nasce sem preferência alguma, né? Assim, é tudo muito novo para ela. Então, mas ele adora os alimentos ultraprocessados ou os industrializados. Enfim, independente da denominação, é porque aquilo está sendo ofertado para a criança. Se a criança não tem acesso, logo ela não tem essas preferências alimentares. Então, quanto mais variada a alimentação, mais saudável ela vai se tornar. Maravilha. E tem alguma coisa que contribui para a seletividade alimentar? Existem alguns espectros que podem sim ter aí a seletividade como um dos fatores que a gente percebe no nosso dia a dia, mas o principal são pais que acham que seus filhos são seletivos e na verdade não são. Então as crianças podem ter ou leve, né, uma seletividade bem leve, não gosta dos verdes, por exemplo, uma seletividade leve, ou até intensa, né, extremamente moderada, até intensa quando só come determinados tipos de alimento. Por exemplo, meu filho só come arroz branco, não come mais nada. Essa é uma seletividade bem grave que a gente precisa analisar. Agora, se for só por gostos ou preferências do dia a dia, isso não é seletividade, isso é falta da oferta dos pais, muitas vezes, e até da variação com que essas refeições são servidas. Então, pais que não comem vegetais, por exemplo, tendem a ter filhos que não comem vegetais. Isso não significa que eles são seletivos.
eles só não estão acostumados à oferta do alimento. Sim, nem a oferta, nem a ver o pai e a mãe Exatamente. ingerindo aquele alimento, né? E a criança, ela é muito espelho dos pais. E ele é esperto, tem muitos pais que comem de forma escondida, que tem a gaveta do chocolate, ou depois que a criança vai dormir, aparece com refrigerantes e outras coisas aí na sua sala, e a criança acorda, vê todo esse movimento. Então, assim, se você quer que o seu filho seja saudável também. Então, a gente percebe esse mecanismo de troca para alimentos mais nutritivos na introdução alimentar, principalmente nos pais, porque os pais querem, né, de uma certa forma, ofertar mais saúde e também serem mais saudáveis. Mas existe essa questão aí das mentirinhas que as crianças percebem. E tem como melhorar a seletividade, mesmo em uma criança que apresente algum espectro, alguma alteração? Tem sim, existe tratamento, precisa passar por um nutricionista com especialização nisso. Precisa ter um acompanhamento interdisciplinar, que é com fono, com quiro, muitas vezes também entra aí na parte de deglutição, mastigação, digestão. Tem muitos pacientes, inclusive, só te cortando, que a gente consegue melhorar muito através da mobilidade dos ossos do crânio, as mobilizações, os ajustes, né? Eles melhoram a questão do palato e a aceitação, porque antes determinado alimento que batia ativava aquele reflexo do gag, vômito, e isso gera uma questão de tipo, não vou comer porque eu tenho ânsia, né? Exatamente. Então você vai inibindo isso e consequentemente melhora a aceitação alimentar. Alimentos mais rígidos também deve ter uma grande melhora, né? Às vezes a criança tem uma dificuldade de mastigação, de deglutição desse alimento e aquilo pode ajudar e muito nisso. Sim, eu tenho vários pacientes, inclusive com paralisia, que a gente melhora muito isso, né? Paralisia, Down, autismo, que a gente melhora muito essa questão da alimentação com a quiropraxia. Por isso que eu falo que é um tratamento interdisciplinar, que precisa da quiropraxia, precisa da fisioterapia muitas vezes, precisa de uma fono até para avaliar como está a mastigação dessa criança e, claro, do pediatra. Sim, e a Nutri, né? E a Nutri, sem dúvida alguma. E aí você direciona, digamos, né? O nutricionista, ele vai direcionar uma alimentação, vai estabelecer algumas estratégias para melhorar isso. Principalmente rotina, Lid. Muitos pais não têm rotina alimentar em casa. Então, como é que são ofertados os alimentos, como é que a criança se coloca para a refeição? Muitas vezes ela está cansada, irritada, prostrada, os pais estão com pressa e aí acabam fazendo com que a refeição vire um verdadeiro transtorno para a criança, né? Total. Então, assim, é estressante para os pais e para as crianças mais ainda. Então, ter um ambiente mais seguro para essa criança, onde todos estão comendo, sem telas, é muito importante a gente falar sobre isso. O horário da refeição, a criança precisa entender que o alimento é fonte de prazer, mas também é fonte de nutrição, então precisa comer de uma forma muito leve aquela refeição, né? Nada de forma obrigatória, com gritaria, com confusão, enfim, ou às vezes até com a ansiedade dos pais, as crianças acabam ficando ansiosos também, ou até com medo de comer determinados alimentos. E com a concentração, né? De que você está nutrindo o corpo. A atenção plena, né? isso é fundamental. O que a gente percebe também na prática é que alguns jovens, eles comem por compulsividade, eles não percebem que eles estão comendo, então eles não sabem quando o corpo saciou, né? Quando de fato era fome e quando não é fome. Então eles vão comendo na frente de uma tela e comendo, mas parece que nem comeu. Pois é, a gente tem vários tipos de fome, né? Então tem a fome emocional, que geralmente gera essa gula. Então pessoas mais ansiosas, pessoas que estão nervosas, pessoas que estão muitas vezes chateadas, acabam muitas vezes comendo mais do que se deve. Existe a fome social também, quando eu estou ambientalizada naquele local que tem mais alimentos ali indulgentes, eu acabo comendo junto com as pessoas. Existe a fome física, que é a fome física mesmo, que a gente busca uma boa nutrição. Claro, como que a gente descobre quando é fome física, uma fome emocional, como é uma fome social? Se na fome física eu tô com uma fominha. Na fominha você quer comer chocolate? Isso não é fome. Então quando a gente tá com fome física, a gente vai ter o quê? Vontade de comer um prato de arroz, feijão, um prato de macarrão, uma coisa que vai realmente tirar a fome da gente, não só um chocolatinho, uma batatinha, uma pipoquinha. Certo. E agora a gente vai abordar um outro assunto que é muito importante, que você domina demais, né? Que é o preparo das lancheiras.
Eu vejo que muitos papais gostam de mandar aquele suquinho de caixinha, uma bolachinha aqui, um salgadinho ali, né? Mas a gente sabe que isso não é o melhor dos mundos para o desenvolvimento completo da criança, né? O que você considera importante? Quais são os pilares que você avalia que são importantes para a construção dessa lancheira? Olha, a lancheira saudável, primeiro, os pais têm que ser saudáveis. Não adianta a gente querer que os pais façam lancheiras perfeitas se eles estão cansados, frustrados. Não tem que ser coisas práticas que ele realmente vai conseguir colocar no seu dia a dia. Lembrando que muitas vezes a criança ou tá por volta de 6 ou até 10, 12 horas fora de casa. Então a maior parte dos alimentos acaba sendo consumido na escola. Se essa escola não oferta esses alimentos, é papel dos pais e não da escola educar os seus filhos. Então, alimentação saudável, educação nutricional se inicia em casa. Então, o que eu preciso mandar para essa criança? Tudo aquilo que é necessário para o seu desenvolvimento, inclusive neural, né? Então, a gente desenvolve inteligência através dos alimentos. A gente desenvolve os músculos, são essenciais para o crescimento e desenvolvimento da criança. A gente evita fadigas, cansaços, os excessos em si, né? Então, o que a gente precisa ter? Sempre grupos de proteína, que são os construtores. Então, pode ser desde ovo cozido, que é super saudável, super funcional, as crianças adoram. Pode ser derivados lácteos, então iogurte, queijo branco, alguma coisa que vai ofertar ali proteína para essa criança e já coloca o cálcio também, que é um micronutriente super essencial. Tem que ter coisas dos energéticos, que são os carboidratos, então pode ser ter sim pãozinho, bolachinha, mas o mais natural possível, né? Evitar aí esses ultraprocessados que muitas vezes têm realçadores químicos que vai fazer com que essa criança não tenha tanta saciedade e queira cada vez mais. E fundamental na lancheira, Lid, é ter fruta. Fruta tem que ter todos os dias de forma variada. Ah, mas meu filho só come banana, então vai ser banana e mais alguma fruta. Agora tem que ter fruta. Ah, mas a fruta que eu mando volta toda picada. Então converse com o seu filho, faça uma reunião familiar, leve ele à feira, faça esse momento junto, faça os bolinhos, os muffinzinhos, explica pra ele por que é necessário. Às vezes até um nutricionista pode te auxiliar nesse sentido, mas a gente tem que sempre ter vegetal nessa lancheira. E uma outra coisa é fugir aí das bebidas açucaradas, né? Então a gente precisa sempre preconizar, podem ser sucos integrais ou sem adição de açúcares, assim como os achocolatados da vida. Hoje existem vários no mercado que tem opção mais saudável, mas a criança precisa de água. A água é fundamental para a criança, vai promover hidratação e vai fazer com que essa criança tenha muito mais energia. Então, às vezes a criança não corre tanto no recreio, ou sente muita dor de cabeça, e os pais às vezes até acham que é em relação à visão, e muitas vezes é processo de desidratação. Então, sempre ter a hidratação, que é água, frutas, verduras e legumes, mas geralmente a gente acaba mandando frutas, alimentos construtores e alimentos energéticos. Nossa, é bastante coisa, né? Bastante coisa. E eu sei que você tem um e-book que fala sobre isso, né? Eu tenho e-book. Então depois a gente vai compartilhar também aqui com vocês o link do e-book da Clary, para que vocês também tenham acesso, né, a essas informações. Mas você tem alguma dica prática para os pais prepararem a lancheira, para ter uma rotina aí de preparo? Tenho sim. Você sabe, Lidy, por que a gente criou esse e-book, né? De tanto ir nas televisões, nas redes sociais, os pais falam, claro, isso tudo é maravilhoso, eu quero ver na prática como isso vai funcionar, né? Porque a expectativa é linda, tudo muito bem feito, tudo congelado, tudo... Enfim, mas e na prática, na correria insana, principalmente das mulheres que cozinham mais nos seus lares. Então eu criei esse e-book justamente para passar um cardápio equilibrado e variado e com todas as receitas práticas para você congelar. Então assim, eu acho que o nosso freezer é o nosso melhor amigo dentro da cozinha. Acho que a gente pode e deve congelar, fazer maior quantidade aos finais de semana e já deixar para semana, para quinzena ou por até 3 meses. E aí as frutas a gente vai picando ao longo da semana também. Mas assim, o segredo é planejamento e organização. Nossa, e você congela, você faz coisas pra você também congelar? Eu congelo tudo, em casa só não congelo meu marido. Eu congelo tudo. Você abre o meu freezer, tem todos os vegetais, até por isso que eu tenho um curso de método, né, de organização de vegetais, porque, gente, a gente vai na feira ou vai no hortifruti de forma semanal ou quinzenal. Muitas vezes a gente compra uma grande quantidade e acaba não dando vazão na alimentação. Então, ou faço processo de branqueamento, eu já congelo direto, ou vai virar uma refeição
refeição deliciosa ali, prática e nutritiva, enfim, eu congelo tudo. Gente, eu preciso fazer um curso seu, uma consultoria sua, porque, pelo amor de Deus, o que acaba estragando lá em casa? Pois é, você sabe, Lid, que pela ONU, né, um estudo recente, pelo menos 30% dos alimentos que são feitos aqui no Brasil são desperdiçados. E às vezes a gente vai no mercado e acha as coisas tão caras, você imagina que tudo que a gente compra, 30% a gente acaba indo pro lixo. Então, se a gente pode postergar o vencimento desses alimentos através do freezer, a gente precisa usar ele como nosso aliado. Eu sempre falo nas minhas redes sociais, quem congela sempre tem. Então assim, poxa, você está cansado, depois de 12 horas aqui trabalhando na clínica. Você chega em casa exausta com seu esposo, você vai olhar a sua geladeira, você vai acabar recorrendo ao delivery muitas vezes. Agora, se você tem um franguinho desfiado, uma carninha desfiada, algum porpetone, alguma coisa gostosa, uma torta já congelada, você coloca ali no micro, poucos segundos, tem uma refeição deliciosa. Assim como as verduras e legumes. Ninguém vai ralar, picar, higienizar todos os dias. Não. Então, o que eu ensino nas minhas redes, ensino no meu curso? A você comprar a maior quantidade, já higienizar, porcionar e deixar ali por 3 dias, 1 semana, 15 dias, enfim, para facilitar o nosso dia a dia. Maravilhoso, hein? Então, funciona também para as lancheiras. Isso funciona para as lancheiras. Todos os bolinhos, muffinzinho, pãozinho de queijo, pãozinho de polvilho, tudo isso congela super bem. E como que você concilia, assim, e recomenda em termos da alimentação da escola, quando não é muito apropriada, quando não tem um acompanhamento nutricional, né? Aí tem que melhorar essa lancheira. Tem que melhorar essa lancheira e levando em consideração que existem muitas escolas que realmente seguem o Programa Nacional da Alimentação Escolar, que todas deveriam inclusive, mas existem escolas que infelizmente ainda tem muitos alimentos indulgentes lá e permitem muitas vezes, porque não querem causar nenhum desconforto com os pais, acabam permitindo que levem coisas que não se deve comer todos os dias. E aí o que tal? O seu filho vai pra escola, ele leva as frutas, ele leva um muffinzinho, ele leva um stick de mussarela, ele leva a aguinha. Aí vê o amigo cheio de salgadinho, bolacha recheada, achocolatado, ele vai naturalmente querer. Então a gente não pode fazer com que essa criança deteste esses alimentos, precisa ser de forma leve, mas ele precisa entender que faz bem para o seu corpo, né? E a longo prazo, obviamente, para a sua saúde num todo. Então conversar com a escola, conversar com os pais para que todos trabalhem juntos, né? Então assim, todos tenham ali querendo o melhor para os seus filhos e muitas vezes acabam colocando coisas mais indulgentes até para trazer mais alegria para ele naquele momento. Mas é um prazer, é uma alegria momentânea. A longo prazo a gente sabe que isso em excesso causa diversas doenças. Com certeza. E tem algum formato, alguma coisa que você acha que facilita a aceitação da criança ou isso é só a estética do negócio? Eu sou super contra de ficar colocando muitas coisas, né? Primeiro que ninguém tem tempo pra isso, né? De colocar um olhinho, coisinhas assim, na lancheira. E segundo também que muitas vezes acabam sendo cortantes, né? Então você coloca ali um garfinho divertido que pode causar um acidente na escola. Agora, geralmente as crianças, assim como os adultos, têm muita dificuldade de mastigação por preguiça. Então, coisas um pouco mais molinhas tendem a ir muito melhor do que coisas mais rígidas que precisam mastigar mais. Então, a gente sabe disso, mas não façam isso sempre, né? Mas se você quiser uma coisa mais cremosinha, geralmente criança gosta mais, até porque o começo da introdução alimentar dela foi assim, né? Pastosinha, né? Muito bem, Clary. Agora a gente poderia ficar conversando horas e horas, né? Mas não dá. Ainda mais com esse chazinho delicioso. Não dá pra gente ficar aqui o dia inteiro, até porque as pessoas não vão querer ficar ouvindo a gente falar o dia inteiro, né? Mas eu vou te chamar aqui outras vezes, né? E como final desse episódio, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Um conselho pros pais sobre alimentação, o que você tem de consideração para que facilite o dia a dia deles, né? E para que faça a diferença na saúde da criança como um todo. Perfeito. Então, assim, nós não somos mães ainda, né? Mas a gente escuta de todos os nossos pacientes, nossos clientes, que eu morreria pelos meus filhos. Então, se você morreria pelos seus filhos, por que não viver por eles? Como é que eu vivo por eles? Ofertando mais saúde e qualidade de vida todos os dias no prato. Então, a boa nutrição começa no prato.
começa dentro da cozinha. Lares mais saudáveis são lares que verdadeiramente cozinham. Então, ofertar frutas, verduras e legumes, voltar ao básico que funciona, servir arroz, feijão, proteínas magras e fazer com que essa criança tenha prazer em sentar à mesa junto com os pais, com seus familiares, sem tela, sem distração, sem perturbações, sem gritos, sem discussões, que seja um momento leve, lúdico e muito prazeroso a todos. A nutrição é muito mais do que ingerir nutrientes, Lid. Nutrição também é afeto, é conforto, é consolo. Então, assim, como que a gente está nutrindo nossas famílias? Nossa, sensacional, sensacional. Acho que muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem, né? E precisam entender a importância que a nutrição também tem no dia a dia da saúde e a longo prazo, né? Então, Clary, muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu amei a sua participação aqui. Eu amei. Parabéns, viu, pelo seu programa. Tenho assistido episódios maravilhosos. Continue assim. Muito obrigada. Vou deixar um mimo pra você. Que delícia! O chá daqui. Esse aqui que a gente tá experimentando, eu achei saborosíssimo. Olha, erva cidreira, maçã, hibisco, camomila e canela. Super termogênico, diurético e ainda ajuda a dar uma acalmada por conta da erva cidreira e ainda é super digestivo. Amei! E tem todos os nutrientes, não, mas tem todas as especiarias aí, né? Pra fazer o nosso corpo funcionar melhor. Eu gostaria que você compartilhasse também as suas redes sociais para que as pessoas acompanhem o seu trabalho, que é sensacional. Eu tô em todas as redes sociais, como Clariana Colaco, que é o Clariana Colasso sem o cedilha. Então todos, TikTok, YouTube, Instagram, me procurem, Clariana Colaco, e se inscrevam em todos os meus canais que eu dou dicas diárias de como a gente pode se alimentar bem com muita praticidade e amor. Não, e ela é maravilhosa, gente, tá toda hora na televisão, então se vocês não acompanham ela nas redes, certamente vocês vão ligar a telinha e vão encontrar ela em algum canal. Então, Clary, muito obrigada mais uma vez. E eu espero vocês aqui no próximo episódio com mais e mais informação sobre saúde. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!